Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a mais uma aula e na aula anterior nós conversávamos um pouco a respeito da aliança abraâmica e estávamos ali nos capítulos 12 a 15, onde Abraão ele está respondendo ao chamado de Deus. E agora, nesta aula, nós vamos se aprofundar um pouco mais naquilo que diz respeito ao sacrifício de Abraão. E para iniciarmos bem a nossa aula, vamos rezar juntos, pedindo a Deus a graça do seu Espírito Santo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, o sacrifício de Abraão, ele se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 22, versos 1 a 24. E penso eu que é de suma importância neste pequeno curso que estamos fazendo sobre a fé cristã para iniciantes. É interessante você aprender sobre alguns dados históricos, religiosos, dados que contém na Sagrada Escritura, seja numa visão de alguns teólogos, seja na visão do magistério da igreja, e também deve-se ter cada vez mais intimidade com a Sagrada Escritura. E julgo ser de grande importância que cada cristão também aprenda a ter certa intimidade com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é inspirada pelo próprio Senhor Deus. E quando nós a lemos em um contexto, em um ambiente de fé, Deus sempre nos comunica algo. Assim nós aprendemos. E por isso, creio que esses nossos momentos que estamos aprendendo sobre a fé cristã, ele é de fundamental importância que você também tome conhecimento e como manusear a Sagrada Escritura. E assim é fato que então, em cada aprendizado, em cada aula, podemos facilmente folhear a Sagrada Escritura e juntos aprender o seu contexto, meditar e trazer então para a nossa vida presente. O contexto de hoje se refere ao sacrifício de Abraão, onde está localizado, como eu bem disse, no livro do Gênesis, capítulo 22, versos 1 a 24. E pela profundidade do texto, pela riqueza espiritual que ele transmite a toda a igreja, a todos os filhos batizados, penso que é fundamental
aqui nós juntos debruçarmos como uma lectio divina, ou seja, uma leitura orante. Vamos nos aproximar do texto sagrado e observar atentamente o seu significado com profundidade e trazê-lo para a nossa vida pessoal, familiar, social, enfim, para o nosso contexto cotidiano. Capítulo 22 de Gênesis. O título da Sagrada Escritura na Bíblia de Jerusalém está dito como o sacrifício de Abraão. Vale a pena lembrar que capítulo 12 de Abraão foi a sua aliança com Deus, e depois nós vimos nos capítulos posteriores a obediência de Abraão. Vemos que no capítulo 15 Deus ele renovou algumas promessas a Abraão, mas Abraão ali podemos dizer que ele teve dúvida. Por que a dúvida? Porque ele e sua esposa Sarai já estavam de idade avançadas e ainda não tinham filhos. E depois vale a pena recordar ainda que por este fato duvidoso entre Abraão e Sarai, então Sarai resolveu entregar a sua serva, a sua escrava, para que Abraão se deitasse com ela e pudesse nascer um filho, do qual nasceu Ismael. E depois nós vimos no capítulo posterior, no capítulo 18, quando Abraão está acampado em Mambré, e ali aparecem os 3 homens estrangeiros. Como bem disse na aula anterior, se você ainda não viu, volte lá, faça uma revisão, e lá então nós vemos a prefiguração da Santíssima Trindade. E ali se disse que Abraão iria ter um filho com Sarai, mesma idade avançada, que depois de 1 ano iria acontecer a manifestação da glória de Deus na vida de Sarai e de Abraão. Eles tiveram então o filho, no capítulo 21, nascimento de Isaac. Nasceu Isaac, o filho ali da carne, da cópula entre Abraão e Sarai. E agora o filho já está crescendo, está desenvolvendo. Aqui neste momento, há alguns teólogos, alguns exegetas, que são aqueles que interpretam a Sagrada Escritura, principalmente, se diz que Isaac está ali mais ou menos entre 9 e 10 anos de idade. Está crescendo, desenvolvendo ali no seio paterno de Abraão e no seio materno de Sara, ali a esposa de Abraão. E aqui acontece o que nós chamamos nesse contexto de uma prova de fé. Olha como é importante se aproximar da Sagrada Escritura e tomar conhecimento de seus versículos bíblicos, suas palavras, com o máximo de profundidade possível. Porque, como eu bem disse no início dessa aula, toda a palavra de Deus, mesmo sendo escrita em períodos históricos distantes de nossa atualidade, mesmo assim, ela sempre quer nos comunicar algo. Como que isso acontece, Padre? Por que isso acontece? Um livro antigo e agora ele fala conosco no tempo presente? Exatamente. Vale a pena relembrar o que eu disse, que a palavra de Deus, toda ela, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Foi Deus quem a inspirou. Foram mãos humanas. Nós chamamos essas mãos humanas,
essas pessoas de agiógrafos. Foram os agiógrafos quem escreveram as mensagens bíblicas em todo o seu tempo histórico. E como ela é inspirada por Deus, nós aprendemos já no Novo Testamento, depois nós entraremos com detalhes nesses versículos bíblicos. No Novo Testamento, sobretudo a carta aos Hebreus, nós vamos escutar que Deus, Ele não muda, Ele sempre é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. Deus é eterno. E por Ele ser eterno e ser o mesmo, então, se a Sagrada Escritura, ela foi escrita em outros tempos, então Deus sendo eterno, o mesmo, ontem, hoje e amanhã, então a palavra de Deus sempre irá comunicar algo em todo o tempo da história. E não é diferente agora nos séculos que estamos vivendo, em nossos tempos atuais. E por isso, aquilo que aconteceu no contexto bíblico, sobretudo quando nós estamos olhando agora o contexto da fé abraâmica, a fé de Abraão, a confiança que ele deposita em Deus, é de grande importância que você também se localize nesse texto. Padre, como que eu posso fazer isso? Não é tão difícil de você, pela fé, mergulhar na história bíblica que você lê a cada momento da sua vida. Assim deve ser feito. Assim eu faço todas as vezes que me deparo com um contexto bíblico. Por isso a grande importância de você ter um tempo especial para fazer uma leitura à Sagrada Escritura. Quando você encontra esse tempo na sua vida, Deus então ele já começa a preparar a sua memória, a sua inteligência, o seu coração, o seu olhar, o seu entendimento com os dons do Espírito Santo. Algo também que nós iremos ver com maior profundidade no Novo Testamento. Deus te preparando quando você tem esse tempo para Ele. Outro passo importante é o que nós fazemos no início de cada aula. Rezar com fé, com confiança, pedindo a Deus as suas luzes do Espírito Santo, para que a gente possa conseguir enxergar aquilo que pela razão natural nós não conseguimos ver na palavra de Deus. Por vezes é isto que acontece. Às vezes este ou aquele fiel abre a Sagrada Escritura e, sem ter uma devida preparação, quer ler a palavra de Deus somente com os olhos da razão. Sim, ele vai conseguir ler, mas ele não vai conseguir identificar o que Deus ele quer realmente comunicar naquela palavra, naquele versículo bíblico ou naquele contexto. Por isso, como eu bem dizia, no início de cada aula, nós rezamos com muita fé e confiança, pedindo a Deus o Espírito Santo que nos ilumine. Olhemos agora, mais propriamente, para aquilo que se diz e nós vamos chamar na história da igreja de a prova de Abraão. Deus, ele prova os seus eleitos. E não se preocupe com o que você está escutando. Se você se sente uma pessoa chamada, acolhida por Deus, a participar do corpo místico que é a Igreja de Jesus Cristo, pode ser que em alguns momentos da sua vida, Deus também permita que você se sinta uma pessoa provada pela fé.
Deus prova aqueles que querem se tornar amigos dele. Assim ele fez com Abraão nesse texto. E nós vamos observá-lo atentamente, detalhe por detalhe. Tamanha é a importância de se preparar para um estudo bíblico, um bom ensinamento, que por vezes é assim que acontece. Dentro daquele contexto, você vai identificar coisas maravilhosas, as quais Deus, além de ter feito algo na história passada, ainda assim, com aquelas mesmas palavras, Deus ele quer fazer algo novo também no tempo presente. Vamos observar atentamente este texto bíblico e para que nós não tenhamos que parar no meio da reflexão, nós iniciaremos desde o versículo 1 até o versículo 24, que fala sobre o sacrifício de Abraão. E para isso, então, nós iniciaremos com todos esses pormenores, sabe? Uma história fantástica do sacrifício de Abraão. E eu tenho certeza que, estudando juntos nesta aula, você vai tirar coisas maravilhosas, tanto do texto bíblico, como também para a sua vida, para o crescimento da sua vida espiritual. E como é o itinerário desse nosso curso, é um curso para iniciantes, um curso para solidificar ainda mais a nossa base cristã, você vai perceber como dados como este já deveriam estar dentro da sua vida espiritual. Mas como estou descrevendo a vocês, cada um desses detalhes nós iremos olhar agora na nossa próxima aula. Digo a vocês, não percam. Existem coisas maravilhosas que você vai se surpreender. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.